convite para o encontro dos adolescentes, ele apresenta exatamente a comparação entre os dois reinos. O reino da coroa de ouro e o reino da coroa de espinhos. O reino onde o homem sobe no pódio e o reino onde Deus se esvazia para nos erradicar desta mania de querer ser Deus. Isto é o que está visto no livro de Daniel. Durante esse período em que nós temos aberto o livro de Daniel, nós temos a cidade do homem e a cidade de Deus, a Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu. Agostinho conseguiu colocar isso muito bem dentro da perspectiva do governo do homem e do governo de Deus. E nós vamos ler Daniel, capítulo 7, de 1 a 15, e depois nós vamos dar uma olhada nesta caminhada. Daniel, capítulo 7, de 1 a 15. Nós temos andado paulatinamente, vendo os pontos que Deus quer nos mostrar sobre o projeto dele para um novo céu e uma nova terra onde habitam a justiça. Enquanto nós não tivermos esse novo céu e nova terra, nós temos que, como cidadãos, exercer nossa missão, quer profética, quer política, no sentido de tentar mudar e coibir isto que existe de mais perverso no ser humano, que é a corrupção. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E ela pergunta assim: quem o achará? Quem o entenderá? Esse coração corrupto não é só da turma do Lava Jato e dos políticos de Brasília. Esse coração corrupto é o meu. Se eu ousar dizer que é o seu, pode ser uma agressão, mas a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Quem o achará? E só realmente a obra de Cristo. Não estou falando de religião. A obra de Cristo pode mudar este quadro radicalmente em nós. Daniel capítulo 7, ele uma parte, já começa na parte profética que nós estamos vendo. De 1 a 6 de Daniel, nós temos aí a história. São fatos históricos, tem mensagens, tem profecia, mas é mais histórico. Do capítulo 7 em diante, nós temos da frente até o capítulo 12, uma parte profética, onde Deus está revelando ao seu filho o que ia acontecer no tempo. Então nós vamos ler de novo de 1 a 15, e depois a gente vai parar no verso 13. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas.
foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. A boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Nós somente podemos, Pai, entender a Tua palavra pelo Teu Espírito. Fala conosco, revela-nos a pessoa do Teu Filho, trabalha nos nossos corações. Amém. Troca os corações de pedra por corações de carne. Fazes o milagre que só o Senhor sabe fazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você me coloque aí, Fernando, uma imagem. Esta imagem aqui, ela contém 2 capítulos do livro de Daniel. O capítulo 2 e o capítulo 7. Eles estão colocados de uma maneira para você compreender. A Babilônia, então aqui tem uma data de 607, 605, isso aí é uma discussão, até o ano 539 a.C., onde Nabucodonosor, cabeça de ouro, ou o Império Babilônio, esteve na governabilidade. Esse mesmo Império Babilônico, ele é visto no capítulo 7 como um leão com asas. A figura babilônica de leão era o símbolo, um poder político de governabilidade. Nessa imagem nós temos os reinos vistos como metais. Nessa imagem ele é visto como bestas, como feras. Quando o homem observa, ele vê
e foi o sonho de Nabucodonosor, ele vai vendo metais que vão se depreciando de ouro, prata, bronze, ferro e barro. E quando Deus mostra, ele vai mostrando a ferocidade destes animais e a sua rapidez como que vão acontecendo. Leão, urso, leopardo e um indescritível que é chamado de a besta. Ele tem, não é comparável a nenhum desses animais. Aqui é o governo medo-persa, que representa a prata e que representa o urso, com aqui 3 costelas, que foi a Lídia, o Egito e a Babilônia, que ele dominou e manteve sob o seu poder com Ciro o Grande. O terceiro animal é a Grécia. Nós temos aqui o leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. Nós vamos gastar mais tempo no capítulo 8 para comparar ele com o bode. O leopardo e o bode, eles são muito ligados e eles são figuras de revelação. Revelação nunca é uma coisa clara, está oculta e precisa de luz do Espírito e da história para se poder ver. A rapidez com que Alexandre o Grande conquistou todo o império naquela ocasião, e quando ele morreu, os 4 generais, Ptolomeu, Seleucio, Lisímacos e o quarto que eu não me lembro agora, que tomaram o poder do mundo. E daí que nós temos até o advento de Cristo, quando ele vem no governo romano, que é esta fera terrível, que tem 10 chifres, cujo um dos chifres assume no final das coisas o poder global do mundo. Nós temos uma pedrinha aqui. Essa pedra é um símbolo de algo que vai cair nos pés, que tem 10 artelhos. Isso no capítulo 2 de Daniel, fala dos 10 artelhos dos pés e uma pedra que cai, e essa imagem, esta escultura toda vira pó e se espalha. E a pedra cresce e se torna muito grande e se torna o reino milenar de Cristo. Esses 2 capítulos, eles estão antepostos e eles são vistos dentro da história. O que vai acontecer? O povo de Israel, porque deixou de dar o descanso, o sábado da terra, que Deus havia dito, olha, cada 7 anos que vocês trabalharem, cada 6 anos que vocês trabalharem, é para descansar a terra. Se vocês não fizerem esse descanso da terra, depois vocês vão ter que pagar isso aí. E desde o rei Saul até o povo ir para a Babilônia, eles ficaram 490 anos sem deixar a terra descansar. Aí Deus teve que pegar o povo e levá-lo para a Babilônia para ficar 70 anos e fazer a terra descansar. O ano de 2015, ele é um ano de descanso da terra. Todos os anos de descanso da terra tem um fenômeno mundial em que a economia sai da mão de uma grande quantidade de pessoas e passa para outra. Se você quiser fazer o estudo, faça, e você vai descobrir que, por exemplo,
2008 foi um ano de descanso, eles não pagaram, foi uma grande crise econômica mundial. E o 2015 também é um ano de crise mundial, onde o dinheiro está passando de mão em mão, está saindo de umas mãos e passando para outra. Porque Deus tem um compromisso com a terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se você não quiser fazer a coisa direita, eu vou ter que passar isso para a mão de outros. Vocês vão ter que pagar. Mas isso não é para o estudo de hoje. Só estou levantando a questão. O povo de Israel ficou 70 anos e Deus estabeleceu a cronologia da história até o advento de Cristo para estabelecer um reino onde não tenha petrolão, onde não vai ter que o juiz Sérgio Moro ter que expor a condição para tentar pegar. Nesse reino habita a justiça. Mas para que isto aconteça, Deus teve que fazer uma obra muito grande, e Ele não é um Deus de coisas improvisadas, Ele faz tudo dentro do seu tempo. Tem esta pedra aqui, representa exatamente o final dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Vamos para o versículo 13 e 14. O versículos 13 e 14 de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vamos voltar para o verso 13. O que diz aí? Eu estava olhando. Esse verbo olhar aqui não é um olhar rápido, é um olhar minucioso. Eu estava examinando, eu estava olhando. Enquanto eu olhava, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Aqui abre-se uma janela na esperança diante da bestialidade animalesca da política de dominação dos reinos deste mundo. Eu fui anotar aqui, meus queridos, umas frases de Napoleão Bonaparte. Napoleão foi um general que, diante do caos pós a Revolução Francesa, ele teve que assumir para quebrar aquele caos que havia se montado, em que um governante matava o outro. Eles se juntaram para tirar o Luís XVI, criaram a guilhotina para eles. Depois eles assumiram o poder, e aí foi um mata outro. Danton mata Robespierre, e Diderot mata Danton, e vai, e gera um caos, e o Napoleão teve que assumir. Ficou por alguns anos como um dominador. Depois o depuseram e ele foi para a ilha de Santa Helena. Lá na ilha de Santa Helena, ele ficou numa espécie de exílio, mas na verdade foi o lugar da sua conversão. Foi onde ele se encontrou com Jesus Cristo e teve uma mudança radical. E ele diz assim, vou usar o termo que ele usou
mas que nós precisamos entender que não é bem religião. Porque muitas pessoas confundem religião com evangelho. Religião é aquilo que eu faço para tentar alcançar Deus pelos meus méritos. O evangelho é aquilo que Jesus Cristo fez para me alcançar por sua graça. Isso faz uma diferença muito grande. Mas o Napoleão diz assim: para se fundar uma religião, é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Preste bem atenção. Para se fundar uma religião, é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. O que é isso? Isso é o evangelho. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra? Você diz assim, ele veio nos salvar. Tá certo. Mas salvar de quem? Nós mesmos. Salvar de nós. Quem é o nosso maior problema? Sou eu. O meu maior problema sou eu. Com o meu egoísmo insatisfeito, o meu egoísmo dominador, o meu egoísmo que não tem limite. Eu preciso morrer. E Jesus Cristo veio para isso. Ele veio, encarnou-se, o Cristo encarnou-se no Jesus histórico. Esse Jesus tinha toda a condição da humanidade, menos o pecado. Mas lá na cruz, ele nos atraiu a ele nos incluiu nele, ele nos fez morrer nele, para que a morte dele fosse a nossa morte. Se nós não morrermos, não tem solução para nós. Mas não é morrer com um tiro na cabeça, não é morrer com veneno, é morrer com cruz, porque morte de cruz não tem suicídio. Morte de cruz é assassinato, é alguém que nos leva a morrer, e foi Deus Pai que na sua infinita graça nos colocou em Cristo Jesus, para que a morte dele fosse a nossa morte, nós morrêssemos para nós e vivêssemos para Deus. Então, quando Napoleão está dizendo aqui, para se fundar uma religião, eu não usaria essa expressão, eu diria assim, para se organizar uma igreja, é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. A primeira, eu não quero morrer, ninguém quer morrer. Morrer? Um dia eu fui pregar o evangelho para um bêbado, e eu disse assim para ele, o Senhor Jesus providenciou uma salvação para você, que você tem que morrer. Ele disse, morrer? Você está doido? Eu digo, estou doido mesmo. Isso é loucura, isso é um absurdo. Mas essa é a única solução para você, cara. Se você não morrer, você vai ser esse eterno pinguço. Eu não quero morrer não. Eu digo, quem é que quer? Deus tem que nos levar até isso e nos convencer. Primeiro morrer, esse eu não quero. E o segundo eu não posso. E eu quero dizer que nem Jesus podia ressuscitar. A ressurreição é um ato absoluto do Pai. Na hora da morte de Jesus, estava lá na tumba. Ele foi, até a Bíblia mostra muito claramente que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Depois da morte, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aí o Pai entra para fazer a obra da ressurreição. Então, o que você quer dizer com Napoleão? É que Napoleão sabia que o governo do mundo não tem solução para o mundo.
Ele disse assim: eu morro, Napoleão. Isso lá na ilha de Santa Helena. Eu morro antes da minha hora, e o meu corpo será devolvido à terra e devorado por vermes. Que insondável abismo entre minhas desgraças profundas e o eterno reino de Cristo. Admira-me que, enquanto os sonhos ambiciosos de minha pessoa e os de Alexandre e os de César sumiram no ar rarefeito, um camponês judeu, Jesus, seja capaz de estender as mãos através dos séculos e controlar os destinos dos homens e das nações. Eu, César, Alexandre, grandes conquistadores. Alexandre, o terceiro império, o bode de um chifre só, o leopardo com 4 cabeças, conseguiu em 13 anos, da Índia até a Etiópia, toda aquele mundo da época, conquistar com uma fúria. Aos 33 anos morreu. Mesma idade de Cristo. O império dele foi dividido, fracionado, e Jesus, morrendo numa cruz, vilipêndio, vergonha, aquela coroa de espinhos que nós vimos há pouco naquela chamada. Quando eu vi hoje pela manhã, mais uma vez doeu meu coração, porque fui eu o responsável por aquela crucificação. E dói, mas ele ressuscitou dentre os mortos, trazendo vitória, trazendo evangelho, não religião, trazendo nova esperança. Mais uma frase de Napoleão, tenho várias aqui anotadas. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos a criação de nosso gênio? A base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Porque ele morreu por nós, nós agora podemos viver para ele e viver para a glória dele. Amém. Quando você volta aqui, você me deu de novo essa imagem, a imagem é maravilhosa. Quando eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens um como o filho do homem, e dirigiu seus anciãos de dias e fizeram chegar a ele. Queridos, isto aqui é para um povo que estava em escravatura, sem esperança. Quando você está escravo, preso, sem esperança, é preciso trazer uma mensagem de soltura, de habeas corpus, uma mensagem de libertação. E o Evangelho é isto: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de si, livres da opinião alheia. E muitos de nós vivem escravo da opinião dos outros. Não existe cadeia pior do que essa. Você tem que viver não com grades de ferro, mas com grades de opinião. E o Senhor Jesus veio para nos libertar. E aqui nós temos essa ideia maravilhosa de que um dia Ele vai chegar. Tem esperança.
não é um beco sem saída. E o ancião fizeram chegar, então o verso 14 diz: foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno. Quando é que eterno acaba? Haverá um dia que esses reinos, esses sistemas, o babilônico, o medo-persa, o grego, já passaram. Foram passando de mão para mão. O babilônio passou para o medo-persa passou para o grego passou para o romano, e o romano... Continua. Você diz, acabou. Não acabou, queridos. Vocês se lembram que... Bota as duas pernas aí do cara. Vocês estão conversando aí atrás, por favor. Ó, tem duas pernas. Ferro e barro, 10 artelhos. Nós vamos lá para frente, nós vamos no outro dia entender melhor isso aqui. A pedra vem e cai sobre os pés, e aí desmiuça tudo. Mas quem diz que essas pernas já acabaram? Você diz assim, 476, a perna do ocidente de Roma desapareceu. Não desapareceu. Ela mudou do império para o sistema religioso. E a perna esquerda, ou a perna direita, não sei, não vamos botar aí, a perna oriental, que estava em Constantinopla, que caiu, vamos dizer assim, em 1453, com a tomada de Constantinopla, e aí se tornou Istambul, também não mudou. Continuou com o governo otomano, com os muçulmanos governando, até 1914. Na Primeira Guerra Mundial. Mas aí hoje não é o assunto, senão a gente vai se dispersar. Só quero dizer, isto aqui nós estamos em plena vigência dos pés. A partir de 1914, nós começamos a unificação dos poderes dos chifres, na visão do capítulo 7, ou dos artelhos do capítulo 2. Vocês vão encontrar na União Europeia de aço e carvão. Onde é que tem isso? Aço é ferro, viu? E carvão. Que foi a organização de 1953 para a organização de um mundo global. Nós estamos em plena vigência disto, da nova ordem que governa este mundo. Neste momento, nós estamos a qualquer hora da pedra cair sobre os pés. Isso deve surgir um líder mundial, único. Semana passada, na Confederação Europeia, foi autorizado um único líder que deve assumir o poder dentro de pouco tempo. Já anteriormente, o Papa Bento XVI havia pedido um líder único, uma espécie de... como é que chama isso? Que é um xerife. Um xerife. E agora o nosso Francisco está também falando sobre essa necessidade de um homem único, porque nós estamos vendo as nações
se movimentando no vento do furor dos mares, de um lado para o outro. Só no mês de julho, na Grécia, entraram 53 milhões de estrangeiros vindo da Síria, do Paquistão e dos países africanos. E nós temos o primeiro-ministro grego caindo essa semana, possivelmente deve ter uma eleição e possivelmente ele seja retornado ao poder para que tenha uma certa possibilidade política de fazer alguns acordos que ele não está conseguindo fazer agora. Isso foi uma boa tacada da Merkel. E a gente está por fora, mas só vê assim, jornal não fala a verdade. Você não tem um jornal que fale verdade. É tudo controlado pela United Press, obedece um cabeçalho mundial e você não sabe. Eu e você somos uns ignorantes e a gente não lê Bíblia. Se tivesse lendo Bíblia, pelo menos sabia o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. Agora, no quanto vai ser, não sei. Eu hoje à tarde fiquei um tempo com meu neto no colo. Você não pode imaginar que fiquei ali, ele babou na minha... Eu vou botar aquela camisa, secar e deixar ela lá para eu vestir várias vezes. Mas eu fico pensando, que mundo será este? Vou fazer um parêntese aqui, por favor. Perguntaram a Lutero. Lutero, se Jesus viesse amanhã, o que você faria? Ele disse, eu pagaria minhas contas. Eu ia olhar para um lado para ver se não tinha alguém que eu não tinha evangelizado. E eu plantaria uma macieira. Mas espera, Lutero. Pagar a conta e evangelizar tem alguma coisa lógica, mas plantar uma macieira, se você... Ele disse, é exatamente porque eu não sei o dia que ele vem, se ele não demorar, daqui 3 anos eu estou comendo maçãs. E é assim que eu penso. Eu prego a vinda de Jesus imediata. Mas se ele não vier, eu ainda estou fazendo projeto para amanhã, para depois. Porque esse assunto da vinda do Senhor, ele disse assim, quando os discípulos perguntaram para ele, quando será o tempo da restauração do povo de Israel, do reino de Israel? Ele disse, não vos compete tempos e estações, isso é da exclusividade do Pai, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vocês não se fiquem preocupados quanto à vinda, simplesmente preguem que o Senhor virá. E Ele virá em breve. Ele disse, Ele vai, volta aqui o texto, capítulo 13, versículo 13, eis que vinha com as nuvens do céu um filho do homem, como o filho do homem. O Senhor Jesus vai estabelecer um reino aqui na terra, que não é este reino que nós temos aqui. O seu reino será inicialmente de 1000 anos, depois haverá um julgamento, haverá uma transformação, haverá novo céu e nova terra, onde habitam a justiça. Esta é a minha fé na palavra de Deus. Se tudo aqui der errado, eu tenho uma esperança para sempre. Não há possibilidade de alguém destruir aquele que crê. Nós temos que olhar para Jesus como aquele que está vindo. A imagem transmite uma mensagem poderosa, uma mensagem de esperança. As feras da política, com a ideia de poder permanente, vão perecer e haverá um novo reino.
um ser humano perfeito, o Filho do Homem, virá com toda a autoridade e finalmente irá assumir o lugar da primazia e do governo que o homem teria aqui na terra se não tivesse entrado o pecado. A lei da selva dará lugar à ordem da graça. Esta é realmente a boa notícia. Ela mantém a esperança real e gloriosa para uma sociedade em desespero. Há um velho hino dos negros americanos que eles chamavam de Deep River, o rio profundo. Além daquele rio, há uma cidade, além do rio, em que nós podemos encontrar doce paz. Nesse mundo a gente passa por tribulações e temos muitas tribulações. Hoje pela manhã eu fui a uma casa onde uma família vindo de Maringá, o filho foi porque era uma festa e ele voltaria dirigindo para não beber, porque o pai gostava de tomar um pouco de bebida e ele viria para dirigindo. Vinha dirigindo tudo direitinho, um ébrio passou na frente do carro e dos 4 passageiros do carro, 3 morreram. O pai, a mãe e o motorista que dirigia. Só ficou uma irmãzinha. E o motorista que causou o acidente também morreu. E nós chegamos ali naquela casa para falar com a filha, que é esposa de uma pessoa que está frequentando aqui na igreja, vendo aquela dor, aquele problema, aquela dificuldade. O Gilberto havia me contactado. Você vê assim, nesse mundo nós passamos por aflições, por tribulações. Jesus nunca mentiu, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma esperança para a ressurreição. E como disse o Napoleão, para se chegar na vida espiritual tem que morrer, tem que ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso, mas Jesus pôde fazer isto. Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Esse personagem, o homem, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, ele está voltando, o próprio Senhor virá e ele fará com que nós possamos ter uma nova vida espiritual. Eu só quero ler aqui João 5, 22 a 27, para terminarmos. O Senhor Jesus vem para um juízo final aqui, vamos ver João 5, 22 a 24. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Até 27. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Filho do homem. Vamos voltar para o verso 25, eu queria só que você olhasse. O Filho do homem tem o poder de mudar a nossa natureza. Em verdade vos digo, quem ouve, digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
Ele aqui falou do Filho de Deus e lá na frente ele falou do Filho do homem. Cristo, o Filho de Deus. Jesus, o Filho do homem. Cristo, Jesus na cruz. Ele assume o pecado dos pecadores. Ele morre a morte do pecador. Ele ressuscita e dá a vida de Deus ao pecador, a vida eterna. E esse não passa mais por juízo, porque ele passa o verso 24, olha o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isto é, o Pai, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em Cristo Jesus, não é na Igreja Batista que você ganha isto, mas em Jesus Cristo. Se a Igreja Batista pregar isto, é Jesus que vai fazer, mas não é você que vai ser membro da Igreja Batista para ser salvo. É ser membro do corpo de Cristo, membro da Igreja de Cristo crucificado e ressurreto. E a sua vida se torna uma nova vida. Eu sei que quando aquele ancião estava sentado, significa que é o fim do tempo. E naquele momento, o Filho do Homem se aproxima e vai chegando. Só para deixar você claro, Jesus está voltando. Maranata. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Não é para ninguém ficar assustado. É para que todos nós tenhamos confiança de que nele nós temos esperança, e esperança de vida eterna. Que o Senhor nos dê esta convicção de que nele temos toda a nossa segurança. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.